o cara do o moço do Lava Rápido que ajudou a trazer a Tracker, e daqui a pouco eu vou pegar o HB20 lá. E aí, agora o HB, me trazendo o HB. Seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo, estamos num teste de longa duração com o Zoe Intense, o E-Tech Intense, né? O Renault Zoe E-Tech Intense 2023. Ele está com quase 4.000 quilômetros rodados, pegamos com 3.100 e poucos quilômetros, nos comprometemos aqui a rodar pelo menos 1.000 quilômetros, e rodar com carro elétrico tem sido realmente uma experiência marcante, tem sido muito bom. Não se apeguem às questões, os ruídos aqui, porque sinceramente ele tá cheio de tranqueiras aqui dos últimos passeios aí, né? O Zoe tem servido muito bem, lembrando que nesses últimos 800, quase 900 quilômetros rodados, não gastei nenhum real para recarga. Fiz recargas públicas, passamos por alguns perrengues aí nos últimos capítulos em relação à recarga rápida, que ele não está aceitando e continua não aceitando, então ele só aceita ali a recarga do tipo demorada. Não me perguntem muitos detalhes, ainda vou estudar toda essa questão do porquê que está acontecendo isso, e vou trazer a solução o resultado nos próximos capítulos. Espero sinceramente que a solução também, mas ele vai caminhando muito bem no teste aqui de forma bem positiva, É lógico que vou analisar junto com vocês no juízo final a questão da bateria, uma vez que, apesar do carro ser excelente em tudo, é a eletricidade que move ele. Se há alguma intempérie com a eletricidade, não vamos poder elevá-lo ao patamar de um dos melhores carros que passaram por aqui, se levarmos em consideração não a questão do custo-benefício, que nos elétricos ainda é deveras elevada, né? É deveras desproporcional, na verdade, em razão do custo elevado de compra, né? Mas ele tem sido aqui um amigo aqui de todas as horas, e não passamos perrengues senão os últimos que vocês viram aí, os últimos capítulos. Mas essa agilidade de condução, essa ausência total de ruídos em função do motor elétrico, e o carro, que é muito bem construído, de longe, até me perguntaram se ele parece o Kwid. Por dentro, pessoal, é um carro bem maior que o Kwid de espaço interno, tá? Os bancos são de outra categoria, é um carro completamente de outro naipe, tá? Não tem nada a ver com o Kwid, em nenhum aspecto lembra o Kwid. De longe, em nenhum aspecto lembra um Kwid, de perto muito menos. Então, um carro, tudo bem que eu não tive contato com o Kwid elétrico, mas eu tô falando da questão estrutural do carro aqui, que é sensacional. Existe uma rigidez da carroceria muito grande, existem borrachas pelo carro, material soft touch pelo carro inteiro, a qualidade do acabamento do volante, esse tecido do painel e do console central, o tamanho do porta-malas que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos aí, é impressionante como ele tem agradado bastante aqui. É um carro acima de qualquer suspeita, realmente. É o que eu falo, mesmo que ele fosse a combustão, seria maravilhoso se ele tivesse um motorzinho turbo e um câmbio CVT. Seria igualmente muito, muito bom mesmo. Eu tô bobo pela experiência de dirigir um elétrico, e aí é o que eu falei também. Vou trazer de novo à tona aqui o que eu falei. Depois que você trafega com um carro elétrico, ainda mais nessa região que eu tô andando aqui em São Paulo, que tem carregadores por tudo quanto é lugar, aí a situação muda de figura, porque quando você volta para a combustão, por exemplo, outro dia eu peguei a Tracker, só o freio dela e a questão do barulho do motor, absurdo, assim, é uma experiência, pessoal, que parece que você está voltando ao passado. Parece que a Tracker é anos 90, sem brincadeira. Assim como o Taos, tá? Também parece. É lógico que é questão da modernidade do painel e tal, mas aqui toda a condução do carro, o estilo de condução, o grip, a qualidade da iluminação dos faróis, a qualidade dos materiais empregados no carro, tudo aqui reporta um projeto
muito recente, não parece uma coisa muito evoluída, né? Então, para você voltar para aquela questão da combustão, você vê só 60 por hora, você não escuta nenhum barulho do motor, nada. Estou no modo eco, o carro deslizando aqui no modo eco, sem fazer esforço. Se você quiser, você pode acoplar o modo B, que ele freia o carro para regenerar a bateria assim que você tira o pé do acelerador, né? Eu acho que esgotei quase todas as possibilidades aqui de uso do carro elétrico. Na verdade, ele exceto pela questão de não ter... É óbvio que esse HB20 bateu a porta, né? A cor é diferente mesmo, né? Exceto pela questão de não ter levado ele para viagens mais longas, né? Queria poder ter a possibilidade de levar ele para o Rio de Janeiro. Ainda vou tentar fazer essa viagem, vamos ver se eu consigo fazer com o Zoe. A questão aqui, meus caros, não é nem medo, nada, a questão da disponibilidade de tempo minha, que é super curta mesmo. Eu vou ter que fazer várias viagens, inclusive internacionais, aí nos próximos capítulos. E então eu não posso realmente me demorar assim. Às vezes ficar parado 1 hora num posto para carregar um carro é o tempo que eu levaria para completar uma reunião, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Então teria que ir com um tempo mais tranquilo, que não é o caso aqui. Eu não estou com esse tempo todo, né? Com essa disponibilidade de tempo todo. Mas, olha, sinceramente, queria poder encontrar algum ponto negativo. Por exemplo, ele não tem ar-condicionado digital, é dispensável. Ele não tem banco com regulagem de altura. Nesse caso aqui já andaram diversas pessoas, diversas estaturas diferentes, e todas não encontraram dificuldades de visibilidade no Zoe. A visibilidade traseira também é excelente, o vidro traseiro é grande, então pelo retrovisor interno aqui você consegue enxergar tudo lá atrás, ó, mesmo com os encostos de cabeça levantados. Ar-condicionado, mesmo com essa saída, o multimídia tampando um pouco, né, ali a saída, eles refrigeram bem. Nível de sofisticação da suspensão e do carro de uma forma geral é muito acima da média. Muito acima da média, levando em consideração que já testamos mais de 60 carros aqui no canal. Então temos um pouquinho de propriedade para falar sobre isso. É óbvio que em relação aos elétricos, né, que seria um mundo particular aqui, eu não tenho essa experiência aí toda, né? Mas a minha experiência, ela se baseia no uso do carro. Então, li agora há pouco um comentário de um inscrito no vídeo do Taos, dizendo que eu estava falando besteira em relação à suspensão do Taos, porque ela é a mesma que equipa o Q3. Por diversas vezes eu falei que a dirigibilidade do Taos, por exemplo, se assemelhava à dirigibilidade dos Audi. Mas independente de onde venha essa suspensão, eu preciso sempre avaliar a prática, né? Eu preciso avaliar o que está acontecendo na prática. Não importa para mim de onde veio a suspensão do carro. O que importa é se ela realmente transmite segurança e se realmente ela vai agradar o comprador daquele carro específico. Então, o que a gente analisa aqui é parte de uma expectativa, né? Então você comprou um carro aí, parte de uma expectativa, e ela termina ali na questão da durabilidade do carro e do que aquele carro traz de custo-benefício. Porque no começo não dá para saber tanto de custo-benefício, ainda mais que tudo que a gente vê pela internet geralmente está relacionado a matérias mais simples, que não utilizam o carro da forma como nós estamos utilizando aqui, por milhares de quilômetros. Inclusive essa é a proposta do canal. Então, em relação, para não perder o fio da meada, aqui em relação ao Zoe, o que se tem é um carro muito acima das expectativas que você tem quando você, primeiro, sequer olha ele por fora. Quando você olha ele por fora, você acha que é um carro extremamente simples, extremamente frágil, pelo menos essa é a impressão que eu tinha, tá, do Zoe. Mas é um carro extremamente sólido, refinado, e principalmente essa versão de 2020 para cá, né? Então sinto muito que a Renault não tenha mantido esse carro aqui, até no lugar do Kwid elétrico, né? Mas aí a questão é nosso país, que
não permite, uma série de fatores não acabam gerando resultado desfavorável em relação a isso, né? Mas infelizmente é assim que é mais ou menos assim que se comporta, né? O mercado no Brasil. Esse carro estava quase 240 mil quando foi as últimas versões dele, né? Eu tive algumas experiências de pessoas me perguntando quando eu parava nos carregadores, pessoas me perguntando ali de como era o funcionamento. Eu acabei deixando as pessoas entrarem no carro e observar como destrancava a portinhola ali para abastecimento, né, para recarga, e eles ficaram surpresos com a facilidade, que as pessoas acham que é difícil, mas é muito simples mesmo fazer a recarga de carros elétricos, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, ele tem um monte de sacola lá atrás, tem um liquidificador lá atrás, então é isso que tá fazendo barulho, né? Então, ele não faz muitos barulhos de rodagem. Só que, por exemplo, ontem ou anteontem eu passei aqui com o Taos. O Taos, você sente mais os buracos aqui do que o Zoe, acreditem. O Zoe é mais macio que o Taos aqui nesses buracos, inclusive um dos mais macios. Só não é melhor que a Tracker aqui nos buracos, mas tem uma solidez de rodagem. Esses barulhinhos realmente são de sacolas, você não escuta barulho aqui no carro de suspensão, nenhum barulho metálico, nenhum toque-toque, absolutamente nada disso. Então, realmente acima da média. O retrovisor interno dele é bem grande, né? Vocês observem que ele é bem grande, então as proporções do carro externas, elas são completamente fora da realidade se levarmos em consideração o espaço interno e como eu dirijo o carro aqui, como ele é confortável. Também me perguntaram como é que era a altura aqui do banco, né? Como é que eu me sentia dirigindo ele. A direção é como se ele fosse a direção um pouco mais baixa que de um Captur. Ele não é um carro que você fica alto nele. Você fica alto, não é uma direção, apesar de você ficar alto, eu tenho 1,85 m, também não seja uma referência importante nesse aspecto, mas a posição de dirigir é altinha, né? Não é um carro que você se sente afundado nele, muito pelo contrário, a posição é mais de SUV, assim, parece um SUV pequenininho, mas acho que talvez a impressão que eu tenho de dirigir que é similar à da Tracker, tá? De altura de onde eu estou sentado no carro, né? Não que a altura do solo, essas coisas. Também me perguntaram aqui, talvez o que mais se aproxima é do Captur mesmo. Me perguntaram sobre se ele batia, né? Se ele raspava embaixo, à frente e tal. Eu já expliquei para vocês que não raspa com facilidade, pode passar até relativamente tranquilo aqui. E o desempenho, já mostrei para vocês aí vários testes de circuito rodoviário que foi tudo a contento, aí foi muito bem. Expliquei também sobre a carga da bateria. Estamos nos aproximando aí do final do teste, né? Do final do teste. Ó, aqui tem um buraco enorme, quer ver, ó? Ontem ou anteontem eu passei com o Taos aqui, ele dá uma batidinha no painel, né? Então, estamos nos aproximando aí do juízo final, quase 4.000 quilômetros. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí, compartilhar esse vídeo, dizer nos comentários o que mais você quer ver do Renault Zoe. Muito obrigado pela sua audiência. Até nossos próximos capítulos. Fui!